Como combinado, pessoal, vamos resolver novamente essa área, né, utilizando a seguinte estratégia. Vou trabalhar com o retângulo todo, ok? E depois vou retirar esse triângulo. Então, eu já fiz um esqueminha agora aqui, ó. Vou trabalhar com o retângulo todo, depois vou tirar o triângulo que não existe, esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Então, a área desse retângulo vai ser o que? 300 mais 525 dá 825 vezes 375, que é a sua altura. A área do triângulo vai ser o que? 300 vezes 375, ou seja, a base vezes a altura, né? Como é um triângulo dividido por 2, sendo, pessoal, que essa área não tem massa, né? Então, como não tem, eu estou retirando desse retângulo grande, então essa área ela vai ser o que, ó, negativa, ok? Então, beleza. Agora vamos determinar o x e o y dessas duas figuras, né? Sempre o x e y em relação ao sistema de eixo, né? Mas quando eu fizer uma multiplicação x vezes a área, como a área aqui é negativa, vai ficar negativo, ok? Aí vamos lá, x do retângulo grande, né? Ó, o retângulo grande, o x vai ser a metade de 825, ok? Então vai dar 412,5 milímetros, né? Ó. E y vai ser a metade de 375, que vai ser 187,5. Ok. Agora vamos para o triângulo, né? Eu gosto de trabalhar aqui porque o triângulo vai trabalhar com a questão de 1/3 ou 2/3. X. Ó, pessoal, o triângulo que eu estou trabalhando é esse aqui. Então ele quer x em relação à origem. Então eu estou começando daqui, ó. Perceba que eu vou pegar a maior massa, que não existe, né? Esse triângulo não existe, mas eu vou pegar a maior parte, a maior concentração, né? Então vai ficar 1/3 de zero, né? Ó, então vai ser 1/3 de 300, vai ser quanto? 100, ok? Já com relação a y, ou seja, estou começando com y igual a zero aqui, ó, então eu pego a pontinha do triângulo, quase não tem nada, então vai ficar 2/3 de 375, ou seja, vai ser 250, né? 2/3 de 375 dá 250, né? Mais 125 é 250, ok? Então pronto, achamos os valores, né? Agora o resto é só mecanicamente. Vamos fazer o x vezes a, ou seja, 375 vezes 825 vezes 412,5, vocês vão encontrar na calculadora 1,2761719 vezes 10 elevado a 8. A área vezes y, ou seja, 825 vezes 375 vezes 187,5, vocês colocando na calculadora, vocês vão achar 5,80078 vezes 10 elevado a 7. Beleza. Vamos agora para o próximo. 300 vezes 375 sobre 2 vezes 100, pessoal, vocês vão achar menos, note que essa área é negativa, então vem um sinal de menos aqui, ó, menos 5,625 vezes 10 a sexta, ok? Menos 300 vezes 375 dividido por 2 vezes 250, vocês vão encontrar menos 1,40625 vezes 10 elevado a 7. Quando você faz agora para achar a área, pessoal, que vai ser igual a esse somatório dessas áreas,
vocês vão encontrar um valor de 2,53125 vezes 10 a quinta milímetros quadrado, ou seja, a área, ó, bateu, ok? Quando você faz agora o somatório do x vezes a área, vocês vão encontrar um valor de 1,2199219 vezes 10 a oitava, ok? Também bateu, ok? Você pode perceber que bateu o mesmo valor, ó. Quando você faz o somatório do y vezes a área, você vão encontrar um valor de 4,394531 vezes 10 a sétima, todos dois em milímetros cúbicos. Ou seja, pessoal, eu achei todos os valores que eu vou utilizar e vou encontrar, obviamente, os mesmos. Então, tanto faz. Então, em algumas situações, vocês vão ter que retirar a área, né? Como nós vamos fazer no nosso próximo exercício, né? Como nós estamos com pouco tempo, então já dá para entrar nesse exercício, que é o exercício 5.6, ok, pessoal? 5.6, vamos dar uma analisada nele. Esse exercício, pessoal, ele é constituído, presta atenção, por um triângulo, ok? E por um complemento de um quadrante de uma circunferência, né? Ó. Então, essa pecinha aqui, pessoal, praticamente ela não é tabelada. Aí você vai pensar, e agora, se não é tabelada, como é que eu vou fazer? Mas eu tenho uma tabelinha desse quadrante aqui, ó, tá vendo? Ó? O centroide dessa figurinha, eu sei. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com esse trapézio, né? E depois vou retirar a área desse quadrante aqui, ok? Então, é uma estratégia bem interessante, né? Ó. Então, quando a gente for preencher a figura, o que é que eu vou trabalhar? Vou trabalhar aqui na forma, né? Vou colocar aqui a figura. Vou trabalhar com um triângulo, ok? Vou trabalhar com esse quadrado, né? Porque se o raio está aqui é 75, se o raio está aqui também é 75, ou seja, esse quadrado. E depois vou trabalhar com esse quadrante de círculo, ok? Porque todas as três áreas eu tenho tabelado os valores dos centróides, ok? Sempre lembrando que a área do quadrante ele tem que ser negativo, porque eu estou retirando. Entendeu, pessoal? Então, para a resolução desta figura, eu vou considerar como esse trapézio todo. Então, eu vou somar esse triângulo, esse quadrado e vou retirar esse quadrante de círculo aqui. Beleza? E todos essas três áreas estão tabeladas. Ok? Então, fica fácil da gente determinar os centróides para esse caso. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos achar a área, ok? Desses três elementos. Pronto. A área desse triângulo vai ser o quê? 120, né, ó, que é a base, vezes 75, que é a altura, isso tudo dividido por 2, ok? Beleza, nada de dúvida, né? Ó. Segundo é a área do quadrado, que vai ser o que? 75 vezes 75, ok? Beleza, pronto. Agora a área desse quarto, que é o quadrante, é um quarto de círculo, né? Ó, vai ser igual a quanto? O círculo todo é πr ao quadrado, então vai ser, ó, negativo. Por que negativo? Porque eu estou retirando, ele não existe. Menos π vezes 75 ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado é o círculo todo. Se eu dividir por 4, eu tenho 1/4
de círculo, ok? Aí vamos determinar o x e vamos determinar o y dessas figurinhas, beleza? Por exemplo, do triângulo, o x, eu quero saber onde fica o centroide desse triângulo. Perceba, pessoal, que nesse triângulo o centroide fica mais aqui, ó. Perceba que com relação a x, isso aqui vai ser 2/3 e esse aqui vai ser 1/3, né? Em relação a x. Já em relação a y, eu já pego a maior quantidade. Então isso aqui vai ser o que? 1/3 e aqui 2/3. Ok? Então em relação a x vai ser 2/3 de 120. Ok? Que vai dar quanto, pessoal? 80. Não, 2 vezes 120 dividido por 3 dá 80. Ou seja, 240 dividido por 3 dá 80. Beleza. Em relação a y vai ser o que, ó? 1/3 de 75. Então nesse caso vai ser quanto, pessoal? 25. Ok? Então o triângulo está ok. Agora vamos trabalhar com o quadrado, né? O quadrado tem 75 por 75. Entendeu? Então a metade de 75, pessoal, vai dar quanto? 37,5. Sendo que para x eu tenho que somar o 120, porque eu estou fazendo em relação aqui à origem. Ok? Estou fazendo a origem. Então 120 mais 37,5 vai dar 157,5 para x. Agora para y não, o quadrado é a metade de 75, que vai ser 37,5. Ok? Beleza. Dando continuidade, pessoal, vamos terminar o exercício 5.6, né, que a gente começou na última aula e preenchemos as áreas, o x e o y, tanto do triângulo como do quadrado. Agora vamos trabalhar com o quadrante de circunferência. Quando vocês olham na tabela, pessoal, vamos pegar aqui para a tabela pegar o foco, beleza. O valor do quadrante de um círculo que você tem é quanto? 4r sobre 3π, tanto para x como para y. E essa distância, pessoal, é essa aqui, ó. Ok? Tanto para x como para y. Então, quando você vai pegar esses dois valores sendo iguais, significa dizer que eles estão sobre esse eixo aqui, ó, que é o eixo de simetria. Então, essa figura tem um eixo de simetria. Então, toda vida que você tiver uma área com eixo de simetria, o centroide está sobre esse eixo. Ok? Então, vamos lá, ó, 4r sobre 3π, tanto para x como 4r sobre 3π, como para y. Então, pessoal, vamos lá. Com relação a x, o centroide é esse aqui, ó. Ok? Aqui é 4r sobre 3π. E de acordo com a tabela, o centroide é esse aqui para y, que vai ser também 4r sobre 3π. Beleza? Então, pessoal, se eu quero saber o x, né, do centroide desse quadrante, vai ser quanto? 120 mais 75 e retiro o valor de 4r sobre 3π. Beleza, pessoal? Entenderam aqui, ó? Eu vou pegar todo esse vão, que vai ser 120 mais 75, ok? E todo esse vão eu vou tirar esse valor de 4r sobre 3π. Porque meu x está onde? A essa distância aqui, ó, em relação ao sistema de eixo. Quando vocês colocam na calculadora e fazem a operação 195 menos 4 vezes 75 dividido por 3 vezes π, vocês vão encontrar um valor de 163,169. Pronto. Agora para y, note que o y, o centroide está aqui. O y todo é 75, então eu vou ter que pegar o 75 e vou ter que diminuir esse 4r sobre 3π.
Quando você coloca na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 43,169. Pronto, beleza, já preenchi tudo. Agora vamos preencher o que? Primeiro, o x vezes o a e o y vezes o a. Quando eu acho esses valores corretos, pessoal, o resto é tudo mecânica. Ok? Então vamos lá, x vezes a. 120 vezes 75, né? Dividido por 2 vezes 80, vocês vão encontrar 3,6 vezes 10 elevado a quinta. 120 vezes 75 sobre 2, que é a área do triângulo, vezes agora 25, vocês vão encontrar 1,125 vezes 10 a quinta. Beleza. 75 vezes 75 vezes 157,5, pessoal, vocês vão encontrar 8,859,375 vezes 10 a quinta. 75 vezes 75 vezes 37,5, vocês vão encontrar 2,19375 vezes 10 a quinta. Pronto. Agora essa multiplicação, lembrando que a área aqui é negativa, né? Ó, então os produtos, se aqui não tem o x nem y negativo, todas vão ser negativas. Então cuidado com isso aqui. Menos π vezes 75 ao quadrado sobre 4 vezes 163,169, vocês vão encontrar menos 7,208 585 vezes 10 a quinta. Menos π sobre 75 ao quadrado vezes 4 vezes 43,169, vocês vão encontrar menos 1,907 148 vezes 10 elevado a quinta. Então, pessoal, se eu fizer o somatório da área, isso aqui vai ser igual, quando vocês executarem esse somatório, vocês vão encontrar 5,707 135 vezes 10 a terceira milímetro quadrado. Quando eu somo essa coluna e vou achar o somatório de x vezes a, eu vou encontrar 5,250,079 vezes 10 a quinta. Quando eu somo essa coluna, ou seja, y vezes a área, ou seja, o somatório de y vezes a área, eu vou encontrar o valor de 1,3272262 vezes 10 a quinta, todos esses dois sendo que milímetros cúbicos, né, ó, milímetros cúbicos. Beleza? Então, se eu quero saber qual vai ser o x do centroide, esse x do centroide vai ser igual ao somatório de x vezes a área dividido pela área, que vai ser igual. O somatório de x vezes a área vai ser 5,250079 vezes 10 a quinta milímetros cúbico, dividido pela área, que vai ser 5,707,135 vezes 10 a terceira, pessoal. Vocês vão encontrar 92 milímetros, 00 milímetros, ok? Então este é o x do centroide. Se eu quero achar o y do centroide, isso aqui vai ser igual ao somatório do y vezes a área, né, dividido pela área. Isso vai dar igual a quanto? Somatório do y vezes a área, eu encontrei 1,32722
3.72262 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, dividido pela área 5,707 135 vezes 10 a terceira milímetros quadrados. Isso aqui vai me dar, pessoal, 23,26 milímetros, ok? Achei a coordenada do centroide. Tem o x igual a 92 milímetros e tem o y igual a 23,26. Beleza? Então, pessoal, vamos agora fazer essa questão que é a 5.9. Então, tem vários exercícios nos livros, tanto nessa edição nova como a edição antiga. Então façam, pessoal, e vejam se estão batendo, e não é difícil questão de centroide utilizando o método da tabela. Percebam que para você determinar esse centroide tem alguns macetezinhos que a gente vai ter que adotar. Por exemplo, sistema de eixo com, por exemplo, uma área com eixo de simetria. Então, uma área com dois eixos de simetria. Então, não precisa você determinar o centroide, porque já está determinado, ok? Quando você tem um eixo de simetria, o centroide está sobre esse eixo. Quando você tem dois eixos de simetria, o centroide já está determinado, que é o caso de um retângulo. O retângulo tem dois eixos de simetria, um na altura e outro na largura. Então, no cruzamento desses dois eixos, você tem o eixo do centroide. Então, nesse caso aqui, ele é bastante interessante, porque nós vamos utilizar dois quadrantes de circunferência. Um que não tem material, então eu vou utilizar a área negativa, e outro que tem material, ok? Então, vamos começar esse exercício e continuaremos no próximo, né? Então, vamos lá. Qual é a estratégia que eu vou utilizar para resolver esse exercício, pessoal? Então você já percebe, professor, eu vou trabalhar com esse retângulo todo, né, ó. Por quê? Porque eu não tenho, se eu trabalhar com esse quadrado aqui, ó, perceba que isso aqui vai ser um quadrado, né, porque o mesmo raio, ó, esse raio aqui é igual a esse aqui, ó. Então isso aqui é um quadrado. Eu não tenho como analisar esse pedacinho aqui, ó. Então eu vou trabalhar com o retângulo todo, né, ó, tiro esse quadrante de circunferência e depois acrescento esse quadrante de circunferência. Mas perceba, pessoal, que esse quadrante ele completa esse aqui. Se você cortar aqui e encaixar esse aqui, você já sabe qual é a área que vai dar. Vai ser a área do retângulo todo, ou seja, 60 vezes 120. Então você já começa a trabalhar, né, de forma que vocês já vão perceber como a história vai ser. E perceba também que nesse exercício, uma coisa bem interessante, o sistema de eixo, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Como a maioria da massa ela está nesse segundo quadrante aqui, pessoal, onde o X é negativo, vocês percebam que eu vou encontrar o X do centroide negativo, porque no meu sistema de eixo, tudo eu vou fazer com referência a ele, a quantidade de massa está mais para cá, ó. Então, quando você for trabalhar, você vai encontrar um X negativo. E o centroide, você vai ter que obedecer esse sistema de eixo, X e Y, ok? Vamos estabelecer aqui as figuras que vamos trabalhar e, ao mesmo tempo, definir a nossa estratégia. Então, primeiro eu vou trabalhar com todo esse retângulo aqui, ó, tá vendo, ó? Então, vou trabalhar com todo o retângulo, né? Depois eu vou retirar esse quarto de círculo, né, ó, quadrante de círculo. Então, vou colocar ele aqui, ó, da mesma forma que está na figura, para poder a gente identificar onde fica o centroide. E por último, vou trabalhar com esse quadrante, que é a figura aqui, ó, vai ser dessa forma aqui, ó, que fica fácil de identificar a posição do centroide, né, ó. Beleza? Então vamos lá. Essa área ela vai ser positiva porque ela existe. Vou retirar essa aqui, vai ser negativa, e essa que existe, ela vai ser positiva. Pronto. Agora vamos calcular
a área para essas figuras, né? Ó, que vai ser o meu A. Ok, esse retângulo, como nós sabemos as suas dimensões, ou seja, vai ser 60 por 60 mais 60, 120. Ok? Então a área desse retângulo vai ser 60 vezes 120. A área dessa figura, né, que não existe, vai ser negativa, vai ser quanto? Menos π vezes 60 ao quadrado sobre 4. Eu peguei a circunferência toda e dividi por 4, né? Essa área que existe é positiva, então π vezes 60 ao quadrado dividido por 4. Perceba que essas duas áreas, pessoal, são iguais, sendo que elas, uma é negativa e outra é positiva. Quando eu fazer o somatório, só vai aparecer o que? A área do retângulo, ou seja, aquela situação que eu coloquei para vocês. Tiro essa parte e encaixo aqui, você está feito, você completou o retângulo, ok? Agora vamos trabalhar com x, né? E vamos trabalhar com y dessa figura, tanto do retângulo como do quadrante de círculo. Vamos lá, retângulo. Retângulo é fácil você identificar o x e é fácil você identificar o y, mas tome cuidado, nosso sistema de referência está aqui. Então o meu retângulo, pessoal, esse retângulo grande aqui, ó, o centroide dele está aqui, ok? Então o x dele vai ser quanto? Perceba que a metade de 60 é 30, mas ele está no quadrante que x é negativo, então o x desse retângulo vai ser menos 30, ok? O y desse retângulo vai ser o que? 60, né? E perceba que, embora está no segundo quadrante, o y é positivo, né? Então o y vai ser 60. Agora, deste quadrante de círculo que não existe, negativo, qual é o x dele? Ah, o x dele vai ser o que, ó? 4r sobre 3π, mas vai ser negativo. O x só vai ser positivo nesse aqui, ó, que vai ser o 4r sobre π sobre 3π positivo. Beleza? Então esse aqui vai ser igual a quanto? Menos 4 vezes 60 dividido por 3π. E o y desse quadrante de círculo, ele também vai ser positivo, né? Que ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 4r sobre 3π, sendo que positivo. 4 vezes 60 dividido por 3π. Neste caso aqui, ó, perceba que o x agora vai ser positivo, de 4r sobre 3π, né, ó. O x vai ser 4 vezes 60 sobre 3π. E o y, agora cuidado, o y é esse aqui. Então, o y vai ser o que? 120, que é todo, menos essa altura aqui, ó. Então, para o meu y vai ser 120 menos 4 vezes r, que é 60, dividido por 3π. Ok? Isso aqui é vezes, né? Ó. Pronto, pessoal. Você determinando isso, aí você vai achar o x vezes a área, ok? E vocês vão achar o y vezes a área. Então vamos lá. Quando vocês pegam a calculadora e fazem 60 vezes 120 vezes menos 30, vocês vão encontrar menos 2,16 vezes 10 à quinta. Se vocês fazem, cuidado, ó, esse menos π 60 ao quadrado sobre 4 vezes menos 4 vezes 60 sobre 3π, perceba que os sinais são negativos, então o produto vai ficar positivo de 7,2, né, vezes 10
à quarta. Ok? Se vocês fazem 4 vezes 60 ao quadrado dividido por 4 vezes 4 vezes 60 dividido por 3π, perceba que essa área é positiva e o x também é positivo, então vai gerar um valor positivo, ok? De 7,2 vezes 10 à quarta, ok? Beleza, agora vamos fazer do y vezes a área. 60 vezes 120 vezes 60, pessoal, vocês vão encontrar 4,32 vezes 10 à quinta. Ok? Beleza. Vamos lá, ó. Menos π vezes 60 ao quadrado sobre 4 vezes 4 vezes 60 dividido por 3π. Note que a multiplicação é a mesma, né? Ó. Sendo que aqui eu multipliquei 2 negativos, então deu positivo. Agora é um negativo com positivo, então vai ser esse mesmo valor, sendo que negativo vezes 10 à quarta. Ok? Esse aqui, ó, π vezes 60 ao quadrado sobre 4 vezes 120 menos 4 vezes 60 dividido por 3π. Vou até apagar isso aqui porque fica parecendo 460. Isso aqui é 4 vezes 60. Não é... Isso aqui, pessoal, é 4 vezes 60. Então depois eu ajeito isso aqui. Então vamos lá. π vezes 60 ao quadrado sobre 4 vezes 120 menos 4 vezes 60 sobre 3π. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 2,67292 vezes 10 à quinta. Pronto. Se vocês executarem isso aqui correto, pessoal, beleza, está resolvido a questão. Se eu quero saber o valor da área, a área vai ser igual ao somatório, né, ó, dessa coluna, né? Que quando vocês somam vai dar 7,2 vezes 10 à terceira milímetro quadrado. X vezes a área, ou seja, o somatório x vezes a área vai ser igual ao somatório dessa coluna. Quando vocês somam vai dar menos 7,2 vezes 10 à quarta milímetro cúbico. Y vezes a área, ou seja, esse somatório vai ser igual ao somatório dessa coluna. Quando vocês somam, vocês vão encontrar 6,2729 vezes 10 à quinta, ok? Isso aqui vai ser milímetros cúbicos. Portanto, pessoal, se eu quero o x do centroide, vai ser igual ao somatório do x vezes a área dividido pela área. Isso aqui vai ser igual menos 7,2 vezes 10 à quarta milímetro cúbico dividido por 7,2 vezes 10 à terceira milímetro quadrado. Isso aqui vai ser igual, pessoal, como esperado, ó, 10 milímetros. Ou seja, o centroide dessa figura vai ficar mais para essa região que tem mais massa, que está no segundo quadrante, do que no primeiro, que tem menos massa. Então, essa massa deslocou. Ou seja, se essa massa estivesse aqui, o centroide seria onde? Em menos 30. Como eu tirei essa massa e coloquei aqui, o meu centroide deslocou mais para um x positivo, mas não chegou a ser positivo, né? Ele ficou em menos 10. O y, é impossível o y dar negativo, porque a massa está ou no primeiro ou
no segundo quadrante, que você tem y positivo nos dois casos. Então não altera, né? Ó, então ele sempre vai ser positivo. Então o y do centroide vai ser igual ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Isso aqui vai ser igual a 6,27292 vezes 10 a quinta milímetro ao cubo, dividido pela área, que é 7,2 vezes 10 a terceira milímetros quadrado. Corta esse quadrado com esse cubo, vocês vão encontrar 87,12 milímetros, ok? Ou seja, se essa massa ela estivesse aqui, pessoal, o que é que aconteceria? O meu centroide ficaria em 60. Como eu retirei ela e coloquei ela para cima, o que foi que aconteceu com o deslocamento do meu centroide? Aumentou. Então ele saiu de 60 e foi para 87,12 milímetros. Ok, pessoal? Então vamos para o próximo exercício.